Muito boa noite para você que nos assiste no YouTube, no Facebook, na rádio. Eu sou Camille, uma das apresentadoras do Joinville Cast, um podcast voltado para o empreendedorismo. E eu estou aqui com 3 mulheres maravilhosas, fantásticas, e uma delas é a minha companheira aqui do podcast, Luana. Oi, tudo bem? Boa noite a todos, pessoal do Facebook, pessoal da rádio, pessoal do YouTube. Queria agradecer a todo mundo a presença de todos que estão nos assistindo. E hoje a gente vai falar sobre os cuidados da mente e do corpo com as nossas convidadas Graziele e Luciane, que vem falar um pouquinho dos cuidados da mente e do corpo no empreendedorismo, né? E assim, gente, sigam a gente no Joinville Cast, no Instagram, na Rádio TV Joinville Web. Siga a Camille no Camille Ellen, eu no luanameyer.dv, a Grazi na Graziele Dias, personal trainer, e a Luciane Monarca, todas no Instagram, né? Para acompanhar nosso trabalho e nos prestigiar. E, gente, eu tenho aqui comigo a Grazi da Soul, proprietária da Soul. Ela é personal trainer também, fantástica, uma empreendedora. E, Grazi, eu fiquei sabendo que os seus amigos estão todos assistindo, é isso mesmo? Olha, estão. Até quero agradecer os meus amigos, né? Porque, assim, não tem noção, foi uma força-tarefa. Uma me ajudou a me arrumar, a outra... Nossa. Então, na SOA a gente também trabalha muito isso, né? O coletivo, né? Todos somos um. Eu quero ter teus amigos. O meu sonho de vida é ter amigos como os amigos da Grazi. E sair daqui a gente vai comer risoto ainda com aquele vinho top que, né? Posso ir também? Com certeza. Sejam meus amigos, nunca pedi nada para vocês. Eles são maravilhosos, né? Então, a Luciane Almeida, ela é enfermeira, pós-graduada em saúde mental, trabalha 15 anos com saúde mental, né? Atua como terapeuta, com enfoque em feridas emocionais na infância e na autoestima. É maravilhosa. As duas, assim, ó, eu tenho o prazer de treinar na academia, na Soul, e fazer terapia com a Lu, e assim, eu sou suspeita em falar, assim, eu super recomendo as duas. Isso aí. Gente, nós vamos falar sobre saúde do corpo e da mente. Por quê? Principalmente porque todas aqui somos empreendedoras, né? Então, nós sabemos que a vida do empreendedor não é fácil. Ele é tudo menos fácil, né? A vida não é simples, é corrida sim, não tem como a gente falar que não é. E muitas vezes a gente acaba esquecendo de nós. Não é verdade? A gente esquece de cuidar do nosso corpo, esquece de cuidar da nossa mente, o que é extremamente necessário. E a gente quer que vocês falem para a gente um pouquinho como funciona essa dinâmica, como a gente cuida da mente e do corpo simultaneamente. E por que é tão importante para nós? Na verdade, eu digo que empreender é um processo de autodesenvolvimento. Precisa do processo de autoconhecimento, porque você entra em contato com muitas questões pessoais, íntimas, né? Porque o empreender, ele te exige muita coisa. Você tem que fazer uma mudança de mindset, você tem que fazer uma mudança de vida, de logística, e isso tudo mexe com muitas coisas internas da gente. Então, às vezes, as pessoas têm uma ideia um pouco fantasiada, assim, romântica do empreendedorismo, e quando vai botar em prática, entra em contato com muitas coisas, que se não trabalhar em si mesmas, não vai conseguir continuar. Né, não ter êxito no empreendedorismo. Hoje eu já falei tanto essa palavra que já está até engasgando. Mas eu penso que é isso, é um processo de autoconhecimento. A gente fez outros podcasts antes, né? E a gente trouxe aqui a Marielle, e ela foi enfática em falar: o autoconhecimento e a terapia é essencial para o empreendedorismo, né? E assim, todos os podcasts estão se encaixando, assim, o autoconhecimento é o fundamental, né? Se conhecer para empreender, se conhecer para começar alguma coisa. Não adianta a gente fazer alguma coisa que a gente não gosta. Então a gente tem que se conhecer para fazer fluir. Para fluir, né? E você trabalha muito isso também na tua academia, né? Sim. O autoconhecimento. Na verdade, a SOA ela tem uma filosofia diferente já, né? Porque o que as pessoas fazem? Às vezes elas buscam muito só a mudança física, a mudança externa, ou só a mudança interna. Quando é muito mais inteligente se elas perceberem que é um complemento, né? É uma dualidade. Você transforma o interno e, consequentemente, você vai transformar o teu externo de uma maneira muito melhor, muito mais rápida e eficaz. Então, o trabalho da Lu, ela até é a terapeuta da Soul também, né? Justamente para que a gente trabalhe essa dualidade do ser, de trabalhar o físico e também o mental.
Porque eu diria que não é só para o empreendedorismo, né? Mas eu acho que é para a vida. Você tem que se autoconhecer para você saber como você vai lidar com algo externo. Porque se eu não me conheço, como é que eu vou lidar com uma situação adversa? Eu não vou saber lidar, porque eu não me conheço. Então, eu sempre falo assim, né? É igual, né? Eu treino para poder treinar os meus alunos. Não tem como você fazer algo que você não pratica. Não tem como você saber algo se você não sabe sobre você. Então, como que eu vou lidar com uma situação que talvez é desconfortável se eu não sei nem quem eu sou, o que eu quero, o que eu sinto, como eu estou, o que me agrada, o que me desagrada? Então, o autoconhecimento, eu diria que ele é para a vida. Mas para o empreendedorismo, muito mais, né? Porque as adversidades são gigantes, né? E tem uma questão também que eu acho importante colocar, que a gente fala sempre a questão do ser humano, corpo, mente, espírito, né? Isso é uma forma didática de a gente colocar. Porque, na verdade, não existe essa separação. Nós somos tudo isso o tempo todo. Então, a minha mente, ela age no meu corpo e o meu corpo age na minha mente também. Né? Então, não existe uma mente treinada sem um corpo treinado. E vice-versa. Assim como também não tem como a gente ser completo sem a gente trabalhar a nossa espiritualidade também. Então, é uma coisa só. A gente divide para falar, para estudar, enfim. Mas não existe essa separação. Nós somos um todo. Eu costumo falar que o ser humano, ele é complexo e completo. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que o autoconhecimento é possível a gente se autoconhecer plenamente? Tipo assim, totalmente? Profunda, hein? Eu acho que não. Tu acha que não? Sabe por quê? Por quê? Porque a cada momento que você se conhece, se você se identifica, algo transforma dentro de você. A gente está sempre em transformação. Nós somos mutantes, né? A gente é dinâmico, então quando eu me conheço, quando eu me identifico, eu já mudo e transformo a minha mente, eu já mudo o meu paradigma, a forma com que eu vejo o mundo, as pessoas e a mim mesmo, e isso já me transforma de novo. Então, não existe um caminho com um fim. O autoconhecimento, ele é permanente. Constante. Ele é constante. Você também acha isso? Eu também defendo essa ideia. Mesmo porque eu gosto muito de dizer assim que nós vamos mudar o tempo inteiro, né? Tem aquelas pessoas que têm a síndrome de Gabriela, né? Que eu nasci assim, eu morri assim. Eu, particularmente, não acho isso saudável. Eu acho que a Grazi, que era 5 anos atrás, não é de hoje, não vai ser daqui 2 anos. E graças a Deus eu quero que isso mude. Tanto o meu físico, o meu intelecto, enfim, as minhas relações, enfim. Então eu defendo a ideia da Lu, de que sim, o autoconhecimento é uma coisa assim que vai acontecendo. E aí você vai vendo que assim, poxa, isso hoje faz sentido para mim nesse formato, desse jeito. Daqui a um tempo talvez não faça, porque as minhas relações serão outras, porque eu vou ser outra perante determinada situação. Então eu também defendo que é uma coisa para sempre. Até porque, se a gente for parar para pensar, algo que eu ensino para os meus alunos, por exemplo, se a gente julga que tem um autoconhecimento pleno, a gente está errando. Por quê? Porque a gente nunca vai conseguir entender qual vai ser a nossa reação frente a algum acontecimento. A gente pode ter uma ideia baseada em histórico, baseada em valores, princípios. Mas um exemplo bem básico, tá bem basicão mesmo, só para a gente fomentar um pouquinho mais aqui sobre isso. Uma coisa que eu sempre fui ensinada, e provavelmente vocês também, sobre assalto. Então, se aparece alguém na sua frente e pede seu celular e seu dinheiro, o que a gente vai fazer? A gente vai entregar tudo? Porque o importante é cuidar da nossa vida, não é? Então, a gente sabe que esse é um ensinamento, é saudável e precisamos nos preservar a nossa vida. Isso é que a gente, né, ouve e aprende. No entanto, só quem já passou por um momento de tensão nesse sentido, de um roubo, de um assalto, sabe que a ação não é muito bem assim, né? A gente acaba não seguindo aquilo que foi ensinado para nós, o que os nossos valores dizem, o que os nossos princípios dizem, o que os nossos pais nos disseram. Tava lembrando uma vez, aqui em Joinville a gente não tem muita questão de roubo, né, assalto, aqui é tranquilo, graças a Deus. E eu tava com meu filho num parquinho, ele tinha uns 3 aninhos, 4 aninhos, brincando só nós dois. E eu tava com um celular velho, celular que nem funcionava mais, porque o meu tava estragado. Coloquei ele no bolso e fui no parquinho, tava só nós dois, e veio um cara do nada atrás e falou, passa o celular. Gente, baseado no que eu aprendi, era só entregar o celular, né? Tipo, toma, é velho mesmo, não vou mais utilizar. Qual foi a coisa que eu fiz? Eu não pensei, eu peguei meu filho pelo braço e saí correndo, né? Ou seja, eu não segui o que é aquilo que eu fui ensinada a fazer, né? Eu não fiz aquilo que era o certo. Então, o que poderia ter acontecido comigo se esse cara estivesse lá, armado, feito qualquer outra coisa comigo, entende? E eu fiquei me julgando muito depois, fiquei me sentindo culpada, eu tava com uma criança, né, meu filho. Eu falei, meu Deus, graças a Deus que não aconteceu nada. Depois disso que aconteceu comigo, eu parei para pensar que a gente não pode julgar as outras pessoas, né? Nada do que elas fazem, porque a gente Só não quem passa vive por aquilo, aquilo, né? só quem vive aquilo.
A gente fica julgando, tipo, não, eu tô certa, os meus princípios, os meus valores, aquilo que eu fui ensinada é o certo, é o correto. Eu jamais faria o que essa pessoa fez. Você não sabe, você nunca passou. É porque tem situações que a gente não usa o racional, né? A gente tem o cérebro trino, que a gente fala, né? Que é o cérebro reptiliano, o sistema límbico e o neocórtex. Essa parte de racionalizar uma ação é o neocórtex, né? E num momento de estresse, que é luta ou fuga, de medo, você não vai usar o neocórtex, você vai usar lá o reptiliano e o límbico, que vai dizer para você, pega a mão do teu filho e sai correndo, né? E essa questão do auto-julgamento é muito presente, porque as pessoas nem chegam a julgar a gente muitas vezes. A gente já faz o julgamento pré, a gente mesmo faz isso com a gente. Né? Quantas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa pensando que os outros vão pensar que não tem nada a ver, que os outros não estão nem aí pra gente. E aí, às vezes, a gente também toma alguma decisão, eu estou no processo de autoconhecimento, agora é isso, eu acredito nisso e tal, e tudo bem mudar depois. Porque como a vida é dinâmica, você não precisa ter a mesma opinião para sempre. Eu tomei uma decisão, agora eu vou ter que ir até o fim. Não, no outro dia você pode mudar, um mês depois, você vai conhecer outras coisas, outras pessoas. Então, a gente tem que ser um pouco mais flexível e gentil com a gente mesmo, né? Nesse processo todo. Porque com a gente com os outros também, né? Sim. É que normalmente se nós somos com nós mesmos é aquilo, né? Se eu sou comigo, eu vou ser com o outro, né? Uhum. Se eu ajo com respeito, com amor próprio, eu vou agir com o outro, né? Essa tendência. As pessoas falam muito sobre empatia, né? Hoje tudo virou empatia. Mas eu costumo dizer que é preciso existir uma ferição empática. Porque a empatia vai ser assim, eu nunca vou me colocar diretamente no teu lugar, porque eu não tenho a tua vida, eu não tenho a tua família, eu não tenho a tua educação, eu não tenho a tua vivência. Uma ferição empática quer dizer que eu vou tentar me adequar a tudo isso para entender a tua posição perante alguma situação, né? E hoje em dia eu vejo que é muito fácil. As pessoas, a Camila agiu errado, porque a Luana fez isso. Mas você não viveu aquilo, você não sentiu aquilo, você não tem o histórico, né? Uhum. Principalmente nos relacionamentos, isso acontece também. Você não tem o histórico do que aquela pessoa passou, o que ela foi ensinada, quais são as reações dela, qual a linguagem do amor dela. A tua linguagem vai ser diferente da minha, que é diferente da Lu. Então, isso eu acho muito importante. E isso também se manifesta no treino. Porque eu sou muito contrária a treinos totalmente iguais. Porque o corpo é totalmente diferente. Então, como que eu vou fazer a mesma coisa que ela se o meu objetivo é um, se o corpo dela é um, o meu é outro? Então, eu costumo dizer, cada pessoa é único e tem que ser tratado como único. Tanto na parte mental, quanto na parte física. E a parte física, querendo ou não, ela também interfere na mental, né? Porque Sim, tem ali as todo. químicas que o corpo também fabrica. Eu não sei, né? Sou completamente leiga nisso, isso é com vocês. Mas tem até algumas teorias, inclusive uma das técnicas que eu utilizo, que é a análise corporal, né? Que a gente analisa o formato do corpo da pessoa. Né? Durante o desenvolvimento do nosso sistema nervoso, da nossa personalidade, da parte da psique, o nosso corpo ele desenvolve junto. Então, o formato do nosso corpo, ele fala como que é a nossa mente. Se eu transformo o meu corpo, se eu faço uma grande transformação no meu corpo, no formato do meu corpo, eu vou trazer alterações no meu comportamento também. Então, a minha mente muda o meu corpo e o meu corpo muda a minha mente. Isso está o tempo todo interagindo. Isso é fascinante. Sim. É surreal. É surreal. Essa análise corporal todo mundo tem que fazer. Todo mundo. Muito Porque, assim, é uma lição de autoconhecimento, assim. E em 2 sessões com a Lu, eu aprendi muito mais que eu passei a minha vida inteira tentando descobrir, assim, sabe? Porque essa análise corporal é surreal. É que ela é profunda, né? Ela vai desde dos teus traços de temperamento, na verdade? Tudo isso. Sim, a análise corporal, ela tem esse embasamento científico, né, do desenvolvimento do 0 aos 7 anos, então do sistema nervoso, com os traços de personalidade, isso veio lá já desde Freud, foi desenvolvendo essa teoria, né, depois da bioenergética e tal, mas a gente identifica o quê? Quais foram os traumas? Na verdade, nós somos um conjunto de traumas, de pequenos traumas, né, durante a nossa vida. Então, a gente identifica quais foram os traumas, as feridas emocionais mais importantes no teu desenvolvimento, que determinaram a construção da tua personalidade. Porque as habilidades que você tem e as tuas vulnerabilidades também, elas foram construídas pelo modo de sobrevivência que você encontrou lá desde a gestação, para passar por aquelas situações, para continuar, para não desistir, digamos assim. E você, para sobreviver a essas situações, essas adversidades, você criou formas de funcionar, formas de pensar. Então, cada um tem um conjunto de traços, e na análise corporal a gente identifica isso, né? Quais são os principais traços e a interação entre eles.
Então, tem algumas coisas que a gente tem marcado no nosso corpo e a gente não sabe, porque o ambiente não propiciou que fosse desenvolvido aquilo. Então, através do corpo, a gente consegue se identificar como é a nossa mente, o formato do corpo. Né? Então, a galera vai lá treinar, tem algumas coisas que as pessoas almejam, eu queria ter essa barriga de tanquinho. Mas o desenvolvimento dela não vai permitir ter aquela barriguinha de tanquinho, ela vai ter outra. Gente, tem isso? Tem isso do formato também. Já fiquei triste, já. Sim, então a pessoa pode ficar malhada, definida, mas é diferente. Mas o formato tem alguns traços, né, ali que não vai ter aquele formato que ela deseja, porque o corpo dela não foi formado para aquilo. Uau. Então tem isso também, é bem interessante. Isso eu não sabia, não. Você treina com a Grazi, né? Sim. A Lu também. Ou seja, todo mundo aqui treina menos eu. Ou seja, tá certo. Tá na hora de começar. Eu vou lá bater na tua porta, Grazi, pode deixar. Pode deixar, mas você já fez essa análise corporal? Já, com certeza. Já fez? Também já fizemos a análise. Com certeza. Só falta você também. Só falta Só falta eu. Mas isso é muito importante, né? Eu defendo muito essa ideia do autoconhecimento mesmo, né? Como você vai se autoconhecer? Buscando conhecimento, né? É tudo na vida, é isso. E tem pessoas que elas têm uma teoria que eu acho que, enfim, você não vai dominar todo o conhecimento você sozinho, você tem que buscar esse conhecimento. É uma busca. Então, você vai buscar com quem? Com pessoas que você acredita que têm um potencial para aquilo, né? Então, hoje em dia, com as redes sociais e coisa arada, tudo é muito rápido, muito assim, as pessoas acham que sabem de tudo, sobre todas as profissões, sobre todos os assuntos, quando, na verdade, é muito mais do que isso, né? Então, eu fui buscar com a Lu justamente para me entender e, consequentemente, para entender o meu aluno também. Porque se é tão personalizado o treino físico, quanto mais eu entender sobre a mente do meu aluno, melhor eu vou desenvolvê-lo. Porque não é só uma questão de emagrecer ou ganhar músculo, é muito mais do que isso. Tá ligado à autoestima, tá ligado à segurança dessa pessoa. Então, eu costumo falar, os meus alunos, eles olham para frente e têm o peito aberto, seja no treino ou na vida. Por quê? Porque isso é um sinônimo de segurança. Isso vai passar credibilidade. Então, indiferente, sei lá, a pessoa tem uma empresa, é vendedor. Vai chegar para o teu cliente, vai cumprimentar com a mão mole lá, parecendo que tá com medo do outro, com o ombro caído, com o olhar para baixo? Claro que não, não vai vender. Isso é fato, entendeu? A linguagem corporal ela é fundamental até para os negócios. Ninguém vai acreditar no teu produto se você não chegar ali, olha, Camille, tem o tal produto aqui, ó. Esse celular é assim, assim, assado. Olhar para a pessoa, olhar. As pessoas não olham nos olhos hoje em dia. Que as pessoas compram pessoas, depois compram produtos. Isso, entendeu? Então, é fundamental, tanto a parte mental quanto física, até para você ganhar dinheiro, eu falo. Gente, você treina mais que corpo, você treina a mente da pessoa, né? É um conjunto. Mas conta como é que tu faz esse treino personalizado para cada um. É porque, assim, tudo é avaliado, né? Então, a primeira coisa que é diferente no estúdio é que são 3 aulas experimentais. Por que são 3? A primeira, eu não vou saber quem que é uma pessoa em uma aula só. É um processo seria muito banal para saber, né? Então, avalio essa pessoa, tanto a parte física quanto essa parte mental, já se é uma pessoa segura ou não, o que precisa desenvolver nela. E a partir dali, a gente vai definindo os ciclos de treinamento. Então, assim, cada aluno tem o seu ciclo de treinamento. Só que eu sempre costumo dizer que é como se fosse um quebra-cabeça. Quebra-cabeça tem todas as peças diferentes, mas a beleza está em ele estar unido. Então, cada aluno tem os seus movimentos, as suas coisas, mas cada um faz as coisas de forma individual no coletivo. Então, uma contagem é junto, às vezes até, tipo, a Luana tá ali contando, vocês vão ficar no movimento até ela terminar. Enfim, tudo depende do que eu preciso trabalhar com cada aluno. Tem aluno que tem dificuldade de trabalhar sob essa pressão, mas lá na vida dele ele vai receber pressão. E aí? Como que ele vai reagir? Eu vou ensinar ele a reagir. Fantástico. Eu sempre falo, a vida é como se fosse um workout, a diferença é que eu não estou conduzindo. Então, saiba o que fazer. Os meus alunos, eles são treinados para isso, basicamente, né? Vocês podem dizer se sim ou não. Totalmente diferenciado, né? Sim, é muito bom. É muito bom. Porque é justamente isso, né? Essa questão da linguagem corporal, ela interfere muito mesmo no teu comportamento. Né? Se você for ver uma pessoa que tem depressão, observa como ela se expressa. Né, como a parte do chakra cardíaco aqui está sempre fechado, como o olhar está sempre cabisbaixo. Então, tem algumas mudanças que você faz na vida que, se ela não está vindo de dentro, vem de fora primeiro. Então, eu falo para as minhas mulheres, para as minhas pacientes, né? Tu não está acreditando que tu é linda e maravilhosa, eu sei. Mas tu vai começar a dizer para ti que tu é. Porque a gente está o tempo todo interagindo com o meio e com a nossa mente. A gente acredita que a gente é o que era falado para nós.
Se a tua mãe falou para ti a vida inteira que tu era bagunceira, ou que tu era inteligente, ou que tu era qualquer coisa, tu internalizou aquilo, ainda mais se for no período de 0 a 7 anos, que a gente é uma esponja de aprendizado, né? Tu vai acreditar naquilo. E às vezes a criança nem é, mas de tanto que ela ouve, ela se torna, porque o pai e a mãe são o suprassumo da verdade. Sim. Quando a gente é criança, a verdade absoluta vem dos nossos pais. E a gente quer aprovação, a gente quer amor, a gente quer pertencer. Então, tu vai ouvindo aquilo e vai internalizando. Realmente eu sou inteligente, ou realmente eu sou um burro. Né? Então, o que a gente fala para a criança é muito forte. E isso vai agindo no corpo também, na postura da pessoa, na forma com que ela se coloca. Então, se você está trabalhando interno a mente da pessoa, você trabalha sim o corpo, a postura, a linguagem corporal, para também ter efeito na mente. Então, às vezes a pessoa fala, tem alguns exercícios de ir na frente do espelho, falar isso, falar aquilo. Gente, isso funciona. Se fizer da forma certa, né? Conduzida por um profissional que sabe o que está fazendo, você consegue sim ter resultado. Uhum. Quando você vai fazer o treino, né? Que eu faço com a Grazi, né? Que ela fala, abre esse peito, Luciane, faz. Olha a postura de vencedor, isso tu vai internalizando, porque o corpo ele está em interação com a mente o tempo todo. Não tem separação, gente. É um agindo no outro o tempo todo. É que a gente consegue fazer algumas interferências. Por exemplo, se eu estou com medo ou estou ansiosa, automaticamente a minha respiração vai ficar instável. Então, se eu começo a manipular o meu corpo para que meu cérebro entenda que eu não estou em situação de perigo, funciona. É Sim. isso que você está me dizendo? Sim. É maravilhoso. Faz sentido. Vale a pena, assim... eu comecei a terapia e o treinamento quando eu descobri o câncer. Imagina, eu achava que eu nem ia aguentar fazer. E se não fosse todo esse processo que eu fiz, essa mudança de vida, eu acho que eu não aguentaria o tratamento. Não ao contrário, sabe? E assim, para mim foi... Eu elogio, assim, toda vez que eu vejo, eu sempre tô enaltecendo as meninas, porque assim, elas foram um diferencial para mim, assim, sabe? Então, por isso que eu super recomendo. A gente que acompanha vocês, a gente vê, né? A Grazi... eu não aguento mais, a Grazi não É sobre isso. Não, e também que fique uma coisa clara, né? Que nem a Lu, ela é minha aluna, mas lá ela é só minha aluna, ela não é terapeuta, Luciane. Uhum. Porque isso é muito importante. Eu falo, né? A porta do sol ela é enorme. Quando você entra pelaquela porta, você perde alguns padrões que até então são teus ali. Que é a esposa X, que é a terapeuta, que não pode. Eu sou terapeuta, então eu não posso ter emoções. Eu não posso. Claro que pode, claro que vai ter, é um ser humano. Claro. Antes de qualquer profissão, a pessoa é um ser humano. Então, isso é importante também saber, né? Entrou lá, é um ser humano que vai se desenvolver como qualquer outro. Seja terapeuta, psicólogo, parapsicólogo, seja médico, seja o que for. São seres humanos. E como seres humanos, eles devem ser tratados como pessoas únicas. Que é o que eu falo. Você que está vendo esse vídeo, não importa a tua modalidade, exija exclusividade. Porque se você exigir exclusividade, você vai ter resultado. E quais são os primeiros passos para identificar as feridas emocionais? O primeiro passo é só olhar como que está a tua vida no momento. Né? Então, assim, tu tá feliz? Tu tá confortável com quem tu é? Né? Como é que é? Você conseguiu alcançar os teus objetivos? Você tem objetivos? Primeiro começa aí. Né? Porque na maioria das vezes, as pessoas que eu atendo, elas já não têm mais objetivos, elas já não têm sonho nenhum, elas não sabem o que elas estão fazendo aqui no planeta Terra, né? Geralmente assim, o que as mulheres falam para mim? Eu tô perdida, eu não sei, eu não... Para que eu vim? Para onde vou? Para que eu vim? Qual que é o meu propósito? Eu nem sei o que eu tenho de bom. E geralmente as mulheres, né, que acabam entrando na questão da maternidade, casamento, elas vão se perdendo ali delas mesmas, né? Então, quando você se percebe, você nem sabe o que você gosta mais, qual é a tua comida predileta, coisas básicas do básico. Então, para você saber quais são as suas feridas, começa primeiro a olhar como está a tua vida agora. Né? Se olha no espelho e tenta se enxergar. É uma coisa profunda mesmo. Né? E assim, uma coisa que é importante deixar claro, Lu, é que assim, não existe ninguém sem feridas emocionais. Sim. Quando a gente fala de feridas emocionais, quando a gente fala de trauma, as pessoas elas entendem coisas drásticas. Porque sofreu violência, porque foi abusado. Não, não é isso. As situações do dia a dia que a gente vai passando durante a infância, situações simples do cotidiano, que tem alguma carga emocional que vem acompanhado de uma emoção, ela fica registrada e ela cria um aprendizado para a gente. E isso
muitas vezes são pequenos traumas que vão formando essas feridas que a gente chama, né? Hoje tá meio famosinho dizer, né? Feridas emocionais, criança interior, mas é isso mesmo. Até um tempo atrás eu achava uma balela esse negócio. Eu falava, não, gente, vamos falar de criança de novo, vou ter que ficar falando da minha infância. Sim, porque é ali que você é construído. Sim. Não tem como. Todos nós temos várias feridas. A diferença é que alguns vão atrás para trabalhar. E outros ficam reclamando da vida, que não é aquilo que gostaria, mas não se movem, não fazem nada para mudar. Com certeza. Isso é importante até porque quando a gente fala sobre empreendedorismo voltado aí para as mulheres, né? A maioria das mulheres se encontram no empreendedorismo depois de uma maternidade ou depois de uma depressão, né? Que elas estão tentando se reencontrar e muitas vezes se reencontram no empreendedorismo, né? Aquilo que elas gostam de fazer. E hoje as mulheres querem ter esse poder, querem trabalhar, né? Querem produzir nesse sentido. Entende? Então, o que é muito interessante quando você fala sobre feridas emocionais, sobre procurar tratar essas feridas, né? Entender aonde foi que eu me machuquei, né? Como eu posso me autoconhecer, entender como eu posso trabalhar, como eu posso conversar com a minha mente, né? Ou com o meu corpo. Eu tenho certeza que você deve receber também mulheres assim com depressão. Sim. E a gente sabe que a atividade física ela funciona, né? Bastante. E pegando esse gancho também das feridas emocionais, né? Imagina uma ferida física. Se você não tratá-la, ela vai ficar doendo o tempo inteiro. Qualquer coisa ela vai doer. Se você tratar, limpar, curar, ela vai cicatrizar. E às vezes aquela cicatriz só vai te lembrar que ela estava ali. Então eu acredito que seja muito assim também a parte mental, né? Se você procurar trabalhar, desenvolver, curar aquilo de verdade, vai fazer parte da tua história, porque não tem como apagar a tua história, mas aquilo não vai te machucar mais tanto. Então eu levo muito isso, da ferida emocional ser tratada como se fosse a ferida física. Se você cortar o teu braço, você não vai limpar ele, não vai passar antisséptico, não vai... Ela vai sarar, pronto. Você só vai lembrar que ela tá ali. Então, eu acho que com a mente funciona muito assim também. Você precisa se curar. Então, você precisa falar sobre aquilo, você precisa procurar ajuda, você precisa, sabe, ir pra frente. É que tem algumas feridas, né, tão profundas como, assim, o não merecimento, né, o sentimento de não merecimento. É uma ferida emocional. A pessoa está com autoestima, eu digo assim, que a autoestima são vários autos. É autoconfiança, é autoimagem, é autovalor, é um conjunto de autos. E isso às vezes está tão fragilizado que a pessoa ela não consegue nem vislumbrar uma mudança. Ela não nem vê que ela merece algo melhor. É aquilo. Ela se acomodou naquilo, ela não consegue ver nada além daquilo ali. Então, eu entendo que, né, todos esses anos trabalhando com psiquiatria e saúde mental, a gente vê todos os níveis de sofrimento emocional. E existem alguns níveis muito profundos, em que a pessoa ela não vê saída. Ela não vê uma luz no fim. Ela não pensa assim, agora eu vou me autoconhecer, eu vou sair da depressão. Não, ela nem consegue perceber isso. Não tem força, né? Não tem força. Né? Então, assim, existem vários níveis de consciência. E quando eu acho que eu não mereço, como é que eu vou empreender qualquer coisa quando eu não sinto que eu sou merecedora? Como é que eu vou colocar o preço no meu serviço, no meu produto, no meu trabalho, se eu não consigo ver qual é o valor daquilo? Até porque se você não enxerga o valor em você mesmo, como os outros vão enxergar? Exato. Né? A gente volta na mesma tecla. É importante estar rodeado de pessoas que te valorizem, né? Pessoas que te apoiem, pessoas, uma base, uma estrutura. A rede de apoio que a gente chama, né? Que te joguem para cima, né? Que querem te ver brilhar de verdade, né? Então, definir essas pessoas, quem é a tua rede de apoio, quem é a tua base, quem é o teu porto seguro, eu acho que é fundamental também para que você consiga curar a sua ferida. Até porque a gente volta na mesma tecla, né? Para você empreender, você tem que vender. Vender o quê? Não só o seu produto ou serviço, mas vender você mesmo. Então, se você não estiver bem, como que as pessoas vão enxergar, né? O valor do seu produto, do seu serviço, aquilo que você entrega. Isso tudo você trabalha na leitura corporal? É isso? Sim, na análise corporal. E é um assunto bem aprofundado, né? Sim, porque aí, dependendo dos teus traços, você vai ter algumas dificuldades e algumas facilidades. Então, por exemplo, tem alguns traços que já têm habilidade inata de vendas. A pessoa já tem aquilo nela, ela já tem esse dom, esse talento. Né? Então, assim, a dor que te traz as tuas vulnerabilidades, as tuas feridas emocionais, elas te trazem as tuas habilidades também. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu queria tirar tudo que eu já sofri na vida, tu vai anular você mesma. Porque tudo que tem de bom veio do sofrimento também. Né, da tua criatividade em sobreviver aquilo. Então, tem alguns traços que a pessoa é altamente vendedora.
Ela negocia, ela faz networking, ela une as pessoas, ela convence, ela tem essa habilidade. E outros traços não, vão ter muito mais dificuldade. Se eu não sei quem eu sou, quais são os meus traços, já começa aí a treta já. Porque aí eu olho para o outro que está lá vendendo, que se coloca, que aparece, e eu não consigo fazer aquilo com aquela facilidade. Aí já começa a se comparar. Uhum. Só que eu posso não ter aquela habilidade, mas eu tenho outras. Então é necessário, é preciso que eu entenda quais são as minhas habilidades e as minhas dificuldades para trabalhar isso. E aquilo que eu não tenho, eu procuro na parceria. E são 4 traços, não são? Ou mais? São 5 traços. São 5 traços. São 5 traços. Certo. E você faz essa análise olhando o corpo da pessoa, né? E para isso a pessoa tem que estar... Então, eu geralmente faço com mulheres, né? Eu trabalho Sim. mais com mulheres, então eu peço que venha de biquíni, eu bato as fotos, eu gosto de analisar. Tem como analisar ao vivo? Tem. Uhum. Só que é um pouco desconfortável, porque a gente vai analisar quais são as partes que são analisadas: a cabeça, os olhos, boca, o tronco, quadril e pernas. Então, existem Entendi. 5 traços. Eu vou olhar para o formato da tua cabeça e analisar o quanto de cada traço tem. Então, é algo minucioso. Tem que ser muito bem... Demanda tempo também. Demanda tempo. Aí tem a questão dos olhos, por exemplo. Expressão do olhar, formato, tem várias coisinhas, critérios que você vai observar. Então, se você às vezes fica olhando ali para a pessoa, é desconfortável. Uhum. Então, eu prefiro bater as fotos, aí eu levo para casa, analiso, faço toda a análise e faço a devolutiva. Peraí, então. Eu queria te fazer um desafio. Vamos ver se você vai aceitar. Tá, eu queria te desafiar a analisar nós 3 aqui. Pode ser? Assim, ninguém vai tirar roupa. Fica tranquilo. Mas o nosso tronco, sei lá, rosto. Uhum. Tu aceita? Na verdade, o da Lu e da Grazi já tem uma noção, porque eu fiz a análise delas, né? Meu Deus do céu. O podcast surgiu por causa da análise corporal, né? Mas então, fala eu acho que até dá para falar um pouquinho da tua experiência, né, Lu? Sim. Que a gente fez a análise, e na análise da Lu apareceu toda essa questão da comunicação, né? Então, um dos traços principais, posso falar, Lu? Pode, claro. Um dos principais traços da Lu tem essa habilidade da comunicação, precisa estar com pessoas. Então, a gente foi conversando sobre isso, né? Qual que é o teu ambiente de trabalho? Às vezes a pessoa ela precisa estar com pessoas para estar saudável e ela trabalha home office, isolada. Que era o caso da Lu. Então, a gente foi identificando os traços dela. Então, assim, é uma pessoa intensa, emotiva, precisa estar com outras pessoas, tem o dom da comunicação, da conexão com o outro. Então, as pessoas vão gostar de conversar com ela, vão se sentir à vontade. Então, se eu estou desconectada do meu jeito de ser, eu vou adoecer. Não tem como. Se eu não estou dentro do que eu sou de verdade, eu vou adoecer. A Grazi, ela tem uma habilidade de networking, fantástica, né? Fantástica. É meio de longe. Sim, é uma pessoa que nasceu para vender, gente. Ela nasceu para convencer, para mostrar a verdade. E ela tem essa habilidade muito, muito forte nela, né? E ela passa isso nas aulas dela, né? Ela tem uma postura, ela tem um domínio, ela tem essa força que é dela, né? Então, assim, né? O que eu percebo muitas vezes que as pessoas elas querem desenvolver habilidades que não são delas, porque a gente admira no outro aquilo que a gente não tem. Então, eu gostaria de ter aquela personalidade, aquele jeitinho, né? A pessoa mais introvertida, eu queria tanto falar bem que nem ela, e a gente admira no outro que a gente não tem. Só que isso não é possível. Eu posso treinar várias habilidades, claro, né? Isso não quer dizer que eu não possa desenvolver, né? Mas eu posso ser muito bom naquilo que eu já tenho de dom. Então, eu preciso saber qual que é o meu dom para atingir o meu máximo. Porque isso também retorna para a tua autoestima. Se você vê que é bom naquilo, como foi o caso da Lu. Né? Ela entendeu qual era a habilidade dela e seguiu em frente. Hoje ela está aqui no podcast, né? Viu? Entendi que eu era comunicadora, saí do meu home office e estou aqui agora. Por causa da análise corporal. Porque eu tive que provar para o mundo, assim, porque eu estava sempre insatisfeita. Eu trabalhava no escritório e estava insatisfeita. Aí eu fui trabalhar no escritório também, isolada, teoricamente, né? Tinha outras pessoas, mas era ali fechada, trabalhando. Fui trabalhar em casa, também estava satisfeita. Aí meu marido chegava para mim e falava assim, pô, tu tá sempre satisfeita. Tu saiu do escritório que tu estava insatisfeita para vir para casa que tu tá insatisfeita também. Aí, quando eu fiz a análise, eu entendi, claro que eu estou satisfeita, porque eu tenho que estar com pessoas e conversando com pessoas, não ali trancada fazendo petição então, assim,
eu me entendi e agora estou desenvolvendo Se outro respeitando lado. também, né? Aham. Agora, olhando assim, né, para o rostinho, vou falar algumas coisas. Tá preparada? Para mim, Tá preparada? eita, Não, na Pera lá. verdade, assim, gente, é o conjunto de coisas, né? Então, assim, vai analisar a cabeça, isso tudo em conjunto vai dizer, né? Vai falar sobre os traços. Mas olhando a tua face, eu acho que até já comentei uma vez isso contigo. Tu é uma pessoa bastante competitiva. Tu gosta de fazer bem feito. Então, assim, tu gosta de ser a primeira, né? E tem que ser bem feito, tem que ficar perfeito. Então, existe um perfeccionismo na tua personalidade. Existem perfeccionismos diferentes. Existe o perfeccionismo que tem medo de errar, então ele faz perfeito por medo de errar, e tem o perfeccionismo que faz perfeito para ser o melhor. E isso tem a ver com a fase do desenvolvimento infantil. Existe um período, né, que isso foi intenso na tua vida e desenvolveu essa tua personalidade. Uhum. Então é uma pessoa racional, por isso que tu trabalha com números, né? A mente é uma coisa forte assim. Tem a parte emocional, mas tu consegue racionalizar mais facilmente, porque a tua mente está sempre funcionando, bastante criatividade também. Então, você gosta de fazer as coisas, vai ter dificuldade para delegar, porque tu gosta de que faça bem feito, e sempre vai ter aquela sensação que ninguém faz tão bem quanto você. É mais ou menos assim. Então, só olhando na face já dá para ver esses traços, né? Você vai ser uma pessoa que vai chamar atenção onde vai, né? Então, tem alguns traços que são mais assim envolventes do que outros, né? Que a pessoa não consegue passar despercebida nos lugares. Então, tem a questão da comunicação também. Mas eu acho que tá bom isso já. Parabéns, se quiser mais, vai ter que ir lá fazer análise corporal. Tá bom. Não, eu farei. Tem que fazer, porque é surreal o autoconhecimento que a gente tem nessa análise. É que a análise, ela foi um divisor de águas na minha vida. Na vida de todo mundo, né? E acaba sendo assim, porque é um autoconhecimento que às vezes você demora muito tempo para descobrir, às vezes você não descobre o que você vê ali na análise, né? Porque é muito profundo. É uma coisa importante também que a gente queria abordar nesse podcast é a autossabotagem. Porque não é só começar a coisa, é permanecer na coisa, né? No empreendedorismo, eu acho que é muito difícil aquele impulso inicial, às vezes a gente tem aquela empolgação inicial, mas assim, às vezes demora anos para a coisa acontecer. Então, assim, a gente vai se auto-sabotando, sabe? Então, a gente queria falar um pouquinho sobre isso, como manter a constância e fugir da autossabotagem. Bom, autoconhecimento é tudo, né? Então, assim, por exemplo, alguns traços de personalidade tendem a desistir das coisas ao longo do tempo. Então, tem muita iniciativa e pouca terminativa. Então, se eu já sei que eu tenho esse perfil, eu sei que eu vou ter que trabalhar algumas coisas para permanecer, para ter constância. Por exemplo, um dos meus desafios é ter constância. Quando eu procurei a Grazi, eu falei assim, eu quero fazer 2 vezes na semana atividade física. E não é só pela questão de trabalhar o corpo, porque na minha personalidade, eu tenho dificuldade de ir até o fim. Eu vou abrindo muitas frentes, fazendo muitas coisas, e no fim eu não vou terminando elas, porque eu fico exaurida de tantas frentes que eu vou abrindo. Então eu coloquei lá meu efeito paralelo, que é a atividade física lá com a Grazi, que eu sei que ela vai me botar na linha ali, né? E eu preciso disso, já conhecendo a minha personalidade, para ir até o fim. A autossabotagem, ela tem a ver com a personalidade, mas ela tem a ver também com as crenças limitantes, de não merecimento, de não poder ter sucesso, não ter permissão. Você tem permissão para fazer sucesso? Porque às vezes o teu sucesso vai te afastar das pessoas. E o que tu acha, Grazi? Fala pra Eu costumo gente. dar um exemplo para os alunos assim, né? Se o teu carro fura um pneu, você vai lá furar os outros 3 só porque furou um? Então, vai acontecer a dificuldade, né? Falando mais dessa área do físico. Vai acontecer dia que você não tá afim de ir, ou que aconteceu alguma coisa, enfim, vai acontecer. Mas se você errar com tudo, entendeu? Isso acontece também no começo do ano, né? Todo mundo promete que vai ser fitness no começo do ano, que vai ler o livro, que vai fazer não sei o quê. Daí a empolgação dura ali até meados de fevereiro, né? Jogando alto, e depois acaba. Por que acabou? Porque você não teve isso, você não teve esse autoconhecimento, você não foi trabalhando com os teus altos e baixos, porque ninguém vive feliz forever. Vai ter um dia que você tá melhor, outro... Mas eu costumo dizer assim, o que te traz de volta? A minha avó tinha muito isso comigo, né? Ela tem uma palavra que ela dizia assim, reaja. E aí eu me questionava, o que faz com que eu reaja? Eu gosto de ouvir meus mantras, eu gosto de ligar meu incenso, eu gosto das minhas plantas, isso faz com que eu me sinta bem. Eu gosto de ler meu livro tomando meu café. Então, assim, tô num dia bad.
Vou fazer as coisas que vão fazer com que eu lembre quem eu sou de novo. E o que as pessoas acabam fazendo? Como elas não sabem quem elas são, elas não sabem nem o que faz bem para elas. Elas não sabem nem o que elas gostam, às vezes. Então, como é que tu vai relembrar quem você é se você não sabe quem você é? Então, eu costumo dizer assim, todo mundo vai ter dias ruins. Meu Deus, não vivemos no país encantado de Alice. Você vai ter. O que te traz de volta? O que te conecta com você mesma? Ou aquela frase, né? Quando você pensar em desistir, lembra do motivo que te fez começar. Muito Seja bom. por uma doença, seja por qualquer coisa. O que te fez começar? O que te fez começar no empreendedorismo? Porque o empreendedorismo vai ter dias muito difíceis. Meu Deus, assim, Sim. vai ter dia que você quer jogar tudo pro alto, porque é muito mais fácil você ser empregado, ganhar um valor lá, né, Garantido X, todo garantido mês. todo mês. Vai ser mais fácil. Mas aí, é o que você quer de verdade? É o que te Então, faz feliz, é o né? que te faz feliz? O que te fez começar com aquilo? Então, eu vejo pessoas talentosíssimas empreendendo nas suas coisas e que às vezes elas esquecem do talento que é nato delas. E aí elas começam a perder para as adversidades. E aí, se eu conheço essa pessoa, eu vou lá e vou querer estimular ela. Ó, não, lembra disso, faz isso, ninguém faz como você, ninguém. Entendeu? Então, você saber como reagir a algo é fundamental para você não desistir. E vem cá, tu acha que para manter a constância em atividade física é necessário motivação ou disciplina? Assim, é porque a disciplina ela vai te levar ao sucesso, né? Disciplina para tudo. Só que às vezes as pessoas colocam a disciplina de uma maneira muito pesada, sabe? Como se assim, eu ser disciplinado, então eu tenho que acordar todo dia nesse horário, fazer isso, blá, blá, blá. Eu costumo deixar as pessoas mais livres. Eu acho que a liberdade ela é uma coisa fundamental para tua evolução. Os meus alunos, eles são livres para ir nos horários que eles acham melhor, nos dias que eles acham melhor. Eu costumo dizer que a liberdade ela é um ato de respeito, né? Então, se as pessoas, no dia a dia delas, elas já são tão programadas para bater ponto no trabalho, para voltar, levar o filho para a escola, blá, 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 se eu botar isso no treinamento, vai ser mais uma coisa na vida dela. Então, eu costumo dizer que, assim, a liberdade te faz ser disciplinada. Uau. E eu levo muito isso da educação que eu recebi da minha avó. A minha avó me deixava livre desde criança. Se eu quisesse brincar até altas horas, ok, mas eu tinha as minhas tarefas. Cumpriu suas tarefas, faz o que você quiser. O que eu comecei a entender? Que se eu fizesse as coisas, eu teria liberdade. Então, o que eu fazia? Fazia o que precisava ser feito, que é o que eu falo aos meus alunos. Faz o que precisa ser feito. Uma pessoa que é livre, que aprendeu esse termo liberdade, que aprendeu o que é isso de verdade, ela vai ser disciplinada sem o peso dessa palavra. Ela vai ser por prazer, por conta própria. Eu vou lá e vou fazer o que tem que ser feito, ponto, acabou. Mas para isso é necessário que ela tenha esse autoconhecimento e também entenda Sim. onde ela quer estar. Sim. Porque se eu tenho uma visão de onde eu quero Sim. estar, eu realmente vou me movimentar onde eu estou, certo? Isso. E ter uma rede de apoio que te faça perceber isso também. Eu tive a minha avó. Então, tem pessoas que às vezes não têm, mas você vai encontrar um amigo, você vai. Eu costumo dizer assim, que é o que eu falei de conexões, né? Eu acho que eu não falei aqui, mas já falei sobre conexões. Quando você encontra alguém que você vê uma conexão, trabalha essa conexão, porque eu costumo dizer que Deus não te coloca na frente de alguém do nada. Ele te coloca por alguma razão, né? Deus ou o Criador ou o que a pessoa chama, te coloca por uma razão. Entenda essa razão. Qual o propósito com essa pessoa? Mas para você perceber o outro, eu falo que tu tem que olhar nos olhos dela. Você não vai perceber a outra pessoa se você andar aqui, ó, cabecinha para baixo, só olhando ali para você. Perceba o mundo à sua volta e aí você vai ser disciplinado de uma forma leve, natural. Ela tá disciplinada de uma maneira natural, leve, não tem mais aquele peso. Poxa, ela falou que ela iria 2 vezes na semana. A semana tem 5 dias. Pronto, tá leve. Ela não falou que ela seria segunda, quarta, tal horário. Ela Tá tá se livre. respeitando. E tem uma questão, né? Dentro dos meus traços, um dos meus maiores traços é um traço que não gosta de fazer nada pesado, trabalhoso, gosta de curtir a vida mesmo, entendeu? Então, ir lá malhar, que nem eu digo que eu morro e ressuscito, né? Coloco no Instagram todos esses momentos, é porque realmente exige bastante de mim. Então, eu coloquei isso como uma prioridade, uma meta para trabalhar essa minha dificuldade, que é ir lá fazer atividade física. E eu sei que eu vou procrastinar, eu sei que eu vou me auto-sabotar. Então, eu vou trazendo formas que eu não faça isso, porque eu sempre vou procurar, na verdade, vou preferir estudar, vou preferir resolver as tretas que eu tenho. Então, assim, é como você coloca como prioridade também, né, na tua vida aquilo ali. Tem que ser feito, tem que ser feito. Se você esperar, gostar de fazer um negócio e motivada, não, cara, isso não existe, né? Porque tem alguns traços que curte malhar pra caramba,
É aquela pessoa que vai para academia, que malha, que curte, que vai todo dia, que pá. E tem traços que não, que vai ser difícil, que talvez outras atividades encaixem melhor. Então tem essa diferença também. Eu tenho uma pergunta aqui que alguém fez sobre rendimento em trabalho, atrelada aí à parte de autoconhecimento, como a gente pode movimentar isso. Deixa eu formular a pergunta, que mandou um texto aqui, pera lá. Pessoa que trabalha com vendas, não está rendendo, ou seja, não está vendendo nada, já está na metade do mês, e sente como se estivesse com algo bloqueando, sabe, algo bloqueando a sua potencial? Não sei Pode essa ser. palavra. Mas como que pode começar a reverter essa situação? Na opinião de vocês. Posso só dar um... Claro. ênfase? Aí eu faço uma pergunta assim, né? As pessoas mais desmotivadas que você conhece, elas são pessoas ativas ou inativas fisicamente? Sendo sincera. Inativas. Inativas. As pessoas com mais dificuldade de venda, né? A pessoa está falando de venda. Elas são aquelas pessoas que têm, né, postura ali cifótica, aquela barriguinha ali, né, mais protusa ali, ou pessoas que não, ativas, que vão lá, cansam, transpiram, enfim. Então, é claro que eu vou trazer para essa parte física, né? Você mudar o teu físico, você dá energia para o teu corpo, você, sabe, aquilo motiva a tua vida, não só a tua vida, mas o teu interior também. Você vai trabalhar mais animado, se perder o ônibus, você vai se duvidar correndo para o outro. Agora não, tu é sedentário, já acordou atrasado, pronto, teu dia já vai ficar esgualepado. E eu vou dar o exemplo de hoje de manhã, assim, que foi muito engraçado, mas que assim, ó, eu vi como é importante tu ser ativo. Como eu mudei de casaco, assim, eu achei que eu tinha deixado a chave da Soul em casa. Só que a chave da Soul ficou com um aluno meu ontem, que ele deixou lá no lugar que a gente sempre deixa. Gente, eu moro no 5º andar, eu subi aquele negócio, o meu coração acelerou assim, ó, 5 horas da manhã tava meu coração acelerado, porque eu subi aquele negócio em, acho que 2 minutos e desci, até perceber que a chave já estava na Soul. Se eu fosse uma pessoa inativa, aquela pessoa que já acorda esfregando o pé para andar, pronto, ali já ia acabar meu dia, eu já ia me atrasar e o meu dia já ia, sabe? Interfere, então. Interfere. Então, a primeira coisa que eu acho é a pessoa assim, ó, vou mudar o meu físico de alguma maneira, vou acordar mais cedo, vou caminhar, então, vou fazer alguma coisa, vou andar de bicicleta. Eu falo assim, ó, sinceramente falando, a pessoa tem que ser muito chata, mas assim, muito insuportável para ela não gostar de nenhuma atividade. Seja dançar, seja correr, seja andar de bicicleta. Hoje tem pádel, squash, tudo. Dança, tudo que é tipo, gente, assim, ó, tu tem que ser muito chato na vida para tu não gostar de nada. E eu, assim, ó, podem até interpretar meio errado a minha fala, mas sim, tu tem que ser muito chato para não gostar de nada. Então, a primeira coisa que eu falo, escolhe um hobby, escolhe alguma coisa que gosta para te gastar energia, sabe? Para tipo, tô estressado, o que eu vou fazer? Vou no squash, vou correr, Até vou andar yoga, de bicicleta, né? vou no yoga, tem tanta coisa assim, ó. Hoje em dia o mundo tá com uma infinidade de coisas. E daí tem gente que vai, né, achar o problema para tudo, vai falar, mas é caro, mas cara, caminhar no parque não é caro, não custa nada. Correr na rua. Correr na rua não custa nada, custa você andar. Então, eu acho que as pessoas elas têm que começar a ter esse autoconhecimento eu digo assim, autoconhecimento e também uma autoanálise de tipo, poxa, a minha vida tá assim, quem que é o responsável pela tua vida não tá boa? Eu. Só. Quem que é o responsável por não estar vendendo? Eu. No caso, não. Isso, pessoa. Mas é que quando você entende isso, a Graça falou uma coisa muito importante, que é a autorresponsabilidade. Quando você entende que é só você o responsável por tudo, porque a gente tem a mania de colocar a culpa no mundo, né? Então, não, aconteceu isso, mas veja bem, olha o que ele fez para mim, olha no meu trabalho, não, porque meu chefe não sei o quê, não, porque meu marido não sei o que lá, não, porque os filhos, porque o carro, porque a escola, porque, porque o mundo, porque o universo. Porque a guerra, porque não sei o quê. Mas, na verdade, só a gente é responsável pela nossa vida. Tá, mas peraí, então, vamos supor, se a pessoa passou por um período de sedentarismo, não necessariamente sedentarismo, mas ficou um tempo parada por qualquer motivo de saúde, sei lá, quebrei meu pé, fiquei um tempo parado. Quando eu vou voltar à ativa, eu acabo demorando para pegar no gancho, não é isso que você falou? Sim. Por quê? No tranco, isso. É que existe um que processo, né? No gancho. No gancho. Tudo bem. É que existe um processo, né? Não só a pessoa sedentária, mas qualquer pessoa que começa um processo de treinamento, ela tem um processo. Eu falo assim, ninguém vai entrar na Soul e levantar uma barra de 60 quilos. Existe um processo. Imagina a construção de um prédio de 18 andares. Qual que é a primeira coisa que é construída desse prédio? O fundamento, né? A base, o fundamento. Senão, o que vai acontecer com a cobertura desse prédio? Desmoronar. Então, você tem que ter indiferente se você tem lesão ou não, se você é sedentário, você precisa ter uma boa base, um bom fundamento. Com isso, você vai evoluindo. Com isso, você vai se aprimorando. Com isso, você vai se melhorando. E vendo que o teu rendimento não melhora só fisicamente, mas eu garanto,
melhora psicologicamente, melhora emocionalmente. Porque, assim, problemas de relacionamento. Se você cuidar da tua saúde, tá ali bem, né, no shape, em ordem, você vai sentir uma pessoa melhor, você vai ter mais autoconfiança até para conquistar alguém. Então, tudo tá interligado e tudo começa em você. Para que o outro te perceba, para que o outro para que o outro te elogie, para que o outro te respeite. Então, isso é muito importante. Eu quero o respeito do meu chefe, por exemplo, do meu patrão, mas eu não me dou respeito. Então, é óbvio que eu vou ser desrespeitada. Eu quero o respeito no meu relacionamento, mas eu não me dou respeito. Então, como que o outro vai me respeitar? Como que ele vai saber quais os limites que existem em mim se eu não sei? Que existe, eu acho que os três espaços, né? O espaço social, o espaço pessoal e o espaço íntimo. Então, você direcionar quem vai estar em cada um também é fundamental. Então, basicamente, seria isso. Então, de dica para essa pessoa, a gente diria... Na verdade, se movimenta. Assim, se movimenta. Se movimenta, né? Se movimenta é importante, como a gente estava falando até agora, né? Não existe mente treinada sem corpo treinado, porque somos uma coisa só, não existe separação. Né? Não existe essa separação. Mas a informação que ela deu, precisa de mais informação para poder dar uma dica mais profunda para ela. Então, ela não estar vendendo pode ter inúmeras razões. Mas uma coisa que é importante colocar é que a gente é 90% inconsciente. O que a gente faz no nosso dia a dia, a gente não fica pensando e racionalizando tudo. É automático. É o piloto automático que a gente fala. Automático. Então, eu digo assim que o inconsciente é um mar profundo, né? Que aí a gente, na terapia, o que a gente faz, né? Submergir todas essas profundezas para poder entender. Então, existe muita questão de não merecimento. A pessoa começa a vender, começa a detonar, tá indo bem, tá ganhando dinheiro, daqui a pouco começa a ir tudo mal, não vende mais nada. Tem a questão de merecimento, é muito forte isso, tem esses boicotes. Muitas vezes eu não posso ser mais do que alguém próximo a mim, eu não posso ganhar mais que aquela pessoa, só que são processos inconscientes. Você fica tentando achar a resposta e não encontra. Porque ela não está ali na superfície. Às vezes tem questões emocionais mais profundas que a gente não entende, né? Sim. Passando por um momento complicado no relacionamento, né? Ou na família, isso também pode interferir no nosso rendimento no trabalho, né? Tem pessoas que, por exemplo, quando começam a ganhar dinheiro e acaba acontecendo isso, né? Eu estava indo tão bem, eu estava bombando, não sei o que, de repente... Porque lá no inconsciente dela tem algumas crenças, a famosa, né, crença limitante, de que, por exemplo, se eu tiver dinheiro, vão pedir emprestado. Eu vou ter que emprestar para as pessoas próximas a mim, que eu amo, que não tem dinheiro. Ou como que eu vou ter dinheiro e a minha irmã não vai ter? Então, tem muitas crenças limitantes que fazem a gente se boicotar. Tá, como a falta de saúde pode interferir na produtividade do seu negócio? Totalmente, né? Porque, de todas as formas possíveis. Para mim foi assim. Não só do negócio, né? Da vida como um todo. Saúde, né? Saúde é movimento, é dormir bem, é comer bem, é ter lazer, é ter prazer. É que as pessoas acham que saúde é ausência de doenças, né? Quando, na verdade, não. Saúde vai ser o bem-estar de modo geral. Como se fosse a roda de uma bicicleta. Para essa bicicleta caminhar, né? Para essa ter movimento, aqueles aros, aquelas coisas ali têm que estar alinhadas. Então, se eu não estou com algum setor da minha vida bem alinhado, automaticamente meu rendimento é menor. Por que é importante separar um tempo para a saúde física e mental no empreendedorismo? Justamente porque a tua produtividade, a tua criatividade, algo muito importante, gente. A criatividade, ela está atrelada ao descanso, ao prazer. Então, assim, se eu estou o tempo todo usando o meu cérebro, é como um motor que nunca recebe óleo, nunca recebe manutenção, ele vai pifar. E aí não é só assim, então vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, você precisa sentir prazer, gente. O cérebro precisa fazer algo do que gosta, que dê prazer. Precisa ficar no ócio. Então, quando a gente começa a empreender, a gente às vezes vai para uns extremos, assim, que a gente trabalha demais, né? A gente não tem horário, então começa aí, né? Outro formato. Então, a gente não tem horário de começar e terminar. Às vezes a gente passa final de semana, passa noite, passa madrugadas para fazer aquilo, né? A gente tem uma meta, tem algo para cumprir, né? Das nossas metas que a gente coloca e tal. Mas a gente vai precisar ficar no ócio, porque no ócio é não fazendo nada ou fazendo coisas bem prazerosas que a gente descansa o cérebro para ele ter criatividade. Porque para empreender, tu precisa ter criatividade. Né? Então, a produtividade, o empreendedorismo, ele depende disso também. De você fazer coisas que você gosta. Aí a gente entra na questão, né? O que eu gosto de fazer?
Daí entra no autoconhecimento, Aí entra né? no autoconhecimento Aí começa... de novo. É um todo ciclo. o Ó, ciclo a última gira. perguntinha, assim, houve várias perguntinhas, só que eu acho que todas já foram respondidas de certa maneira. É essa que ficou mais... Como e por que nossos mecanismos de defesa nos impedem de acessar a verdadeira origem dos nossos traumas? Nossa, Profundo, Essa hein? proteção é Acredito justamente que por sim. isso, é mecanismo de defesa. Quem que gosta de ficar falando do que machuca? É, Quando tu tem um machucado, o que que tu faz? Vamos falar de novo lá do machucado, né? Tipo, não encosta, né? Não Sim. põe o dedo. A gente fica protegendo aquele machucado para não doer, para não arder, né? E o sofrimento, a ferida emocional, psíquica é a mesma coisa. Para resolver aquilo, eu vou ter que sofrer. A gente não tem como resolver uma ferida emocional sem sofrer ela, entendeu? Sem você sentir ela. Você tem que sentir ela para elaborar. E muitas vezes isso dói pra caramba. por isso que é importante respeitar, tipo, luto, né? Por exemplo. Sim. Viver, né? Então, é justamente por isso, o meu mecanismo de defesa, o nosso cérebro, ele está sempre alcançando, ele quer ter prazer, ele quer evitar a dor. Então, a gente está sempre evitando uma dor, ou várias delas, né? E ele quer gastar pouca energia. Então, é isso. Para que tu vai mexer nessa ferida aí, Luana? Deixa quieto. Tá tudo certo, tá lidando com a tua vida, tá tudo acontecendo como tem que acontecer. Então, justamente é isso. A gente não consegue acessar racionalmente as nossas dores pelo mecanismo de defesa, porque vai doer. ótimo. Maravilhoso. Gente, e o que é sucesso para vocês? É que o nosso podcast é da ideia ao Ao sucesso. O que é sucesso Falta 4 para minutos, vocês? então tem que ser... Olha, para mim, sucesso é acordar todos os dias com vontade que aquele dia aconteça. Então, para mim, graças a Deus, eu cheguei no sucesso. Eu faço aquilo que eu amo, que eu tenho paixão de verdade e vivo bem. Então, faço o que eu quero, tomo o vinho que eu quero, como o que eu quero. Então, eu posso dizer que eu cheguei no meu sucesso, mesmo com 33 anos de idade. Muito bom. Eu também acho que você chegou no sucesso. Eu penso assim que internamente, para mim, sucesso é realmente você fazer o que você ama. É você ter motivação. É você realmente encontrar o teu propósito. Você trabalhar com aquilo que enche o teu olho de brilho, o teu coração de amor, para mim, isso é sucesso. Claro que o equilíbrio com as pessoas que eu amo, poder aproveitar a vida, ter os meus momentos, isso tudo, para mim, é sucesso. Muito Maravilha. bom. Super bem sucedidas vocês. Somos. Mas... É isso aí. Maravilhosas. E então, a gente queria agradecer a presença de vocês duas. Foi um prazer demais Igualmente. ter vocês duas. Ah, tá. A gente tem que falar sobre o nosso próximo podcast, né? Sim. Que nós teremos aqui outras duas pessoas. Maravilhosas. Qual o nome delas? Roberta, da Barney Refrigeração, Isso. e a Luda Mais Martins vão estar aqui no nosso próximo podcast. A gente vai falar sobre empresa familiar, né? Sobre como... Sim. É isso, né, Lu? É, sobre empresa familiar, como que se estrutura uma empresa familiar, porque deve ter vários mecanismos, né? Várias dificuldades de ter uma empresa familiar. E eu posso dizer que eu faço parte de uma empresa familiar, porque o meu escritório é familiar, e assim, quero saber todas as dicas. Isso. E elas são super bem sucedidas, né? Sim. Então a São gente maravilhosas. nós queremos trazer isso para o público, né? Para vocês que estão assistindo também. E vocês querem reiterar seus arrobas, suas Pra redes todo mundo sociais, para todo mundo nos seguir? Sigam o JoinvilleCast, Por favor, siga eu, siga a Lu. siga a rádio, Siga a gente. Siga todos. Siga-nos. a Rádio TV Joinville Web. Qual que é o de vocês? Então, quem tiver alguma dúvida, qualquer coisa, grazieledias.personal. Trainer. O meu é Luciane Monarca. Qualquer coisa, gente, nós tiramos várias fotos, fizemos um book aqui, né? E nós marcamos o arroba de cada uma. Então entra lá no nosso Instagram e segue todo mundo, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Tem dicas maravilhosas no Instagram das duas e vocês vão se encher de conteúdo. Vai ser maravilhoso. Gente, sigam nós. E É isso, né? toda semana vai ter alguma coisa diferente aqui. A gente já tem programas mais para frente, né? Então é isso. Muito obrigada obrigada, a todos. gente. Queria agradecer, então, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Pessoas que admiro, que me inspiram, né? Vocês duas são pessoas que me inspiram também. Eu acho que quando tem essa troca, né, é muito gratificante. Conexões, né? As conexões, porque mesmo quando a gente é terapeuta, a gente também se inspira naquele que está na nossa frente, né? Também essas histórias também
fazem a gente refletir e se transformar. Então, queria agradecer esse momento, dizer que amo vocês. Gratidão a todos, a quem está vendo também, né, do outro lado aí. E é quem está aqui nos ajudando também, né? Que eu acho super importante. Gratidão A produção. Top, hein? A produção. Obrigada, gente. a Até o todos. próximo.